Opa, muito boa noite, 18 horas e 1 minuto em São Paulo. Tá começando o nosso boletim da bola em nome da água, solo, mineral e alcalina. Essa aqui, ó, pH acima de 10. Bem, o nosso boletim da bola está começando. Eu vou trazer dois convidados para a abertura do programa, né? Nosso querido Capitão Hidalgo que está aparecendo ali e também o Hélio Claudino, que também está aparecendo ali a foto dos dois. Deixa eu pegar primeiro uma boa noite do nosso querido Capitão Hidalgo. Tudo bem, Hidalgo? Boa noite. Muito bem, um grande abraço, meu querido Jarbas Duarte, meus amigos desse boletim da bola, um bate-papo gostoso e hoje uma alegria enorme, né, Jarbas? Nós vamos estar com um grande companheiro, mas esse foi um grande companheiro, continua sendo, uma pena que nós estamos um pouco distante, né? Mas é uma história bonita, o Hélio foi um parceiraço, foi uma pessoa que... Imagine para mim, uma pessoa que me deu toda a atenção na época da Rádio Tupi. Eu tinha ele um grande personagem e praticamente ele era o cara que fazia aquilo andar, né? Porque a rede brasileira ficou gigante. Mas tinha que estar o Hélio lá, né? É verdade. Tinha que estar o Hélio lá. Você vai apresentar o nosso querido Hélio. Pois é, Hélio Claudino. Tudo bem, Hélio? Boa noite. Boa noite, Jarbas. Boa noite, Capitão Hidalgo. Eu estava dizendo agora pro Jarbas o seguinte: o Hidalgo foi uma das poucas coisas boas que o rádio ofereceu. Aí você fala assim, mas por que você não teve tantos? Cara, tive muitos amigos, tenho muitos amigos ainda que estão no rádio, estão fora do rádio, que ligam para mim, que bate papo comigo. Mas o Hidalgo foi aquele cara que... o grande galã do futebol. Às vezes eu vejo uma foto do Hidalgo aqui como jogador do Juventus, jogador do 15 de Piracicaba, jogador do Curitiba, campeão 5 vezes, se não me falha a memória. Você sabe que eu sinto uma nostalgia, uma tristeza de ver o Hidalgo com a camisa do Curitiba na fase extraordinária. E nesse tempo eu estava, se não me falha a memória, fazendo rádio de Londrina, Paiquerê, a Rádio Alvorada, e o Hidalgo era o ídolo da torcida do Curitiba. E quando eu vejo o Hidalgo hoje, comentarista, um homem de rádio, amigo de todos nós, e vejo o Curitiba nessa draga que dá dó, eu sinto realmente que o Hidalgo deve sofrer muito mais do que eu e do que os torcedores, de um modo geral, do Curitiba, porque o Curitiba era o símbolo de títulos e conquistas do Paraná. E hoje é a decisão total. Mas estou aqui, um grande abraço para o Jarbas Duarte, nosso ex-companheiro de Super Rádio Tupi, aquele que narrava muito basquete, vôlei, futebol e tudo mais, e que há muito tempo está prestigiando esse microfone que a gente está falando hoje, viu, Jarbas? Obrigado, Hélio. Eu sei que você tem acompanhado aí, e sei também de quando você acompanhou desde o começo, né? Quando eu criei a minha primeira web rádio, foi com muita dificuldade. O Hidalgo também acompanhou. Bom, Hélio, eu estava com saudade de ouvir o Hélio, viu, Capitão Hidalgo? Todos nós, né? Todos nós. Saudade de ouvir o nosso querido Hélio Claudinho. Bem, vamos falar um pouquinho. Tem Supercopa, tem Libertadores, tem essa história toda. Ô Hélio, você que está acompanhando de longe aí, você está morando aí no seu sítio, né? Perto da Castelo Branco aí, você tem acompanhado, claro, tudo que está acontecendo, horário de jogo, começa, não começa, vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo. Como é que você vê tudo isso, Hélio? Olha, Jarbas, esses dias eu estava vendo pela televisão um jogo do Rio Grande do Sul, Pelotas, não sei o quê, um jogo tão sem vergonha, mas tão sem vergonha, que eu não aguentei, desliguei. E olha que a gente não tem jogo. Aí ontem... eu falei, bom, assisti o Palmeiras e o Flamengo na Supercopa, mais um título para Rogério Ceni, e depois à noite fui ver o jogo mais tarde, na sequência, 3h30, 4h da tarde, eu liguei a televisão e estava passando o clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro. Terminado o jogo, que não foi lá essas coisas, e o narrador fazia questão de dizer, super jogo, grande jogo, maior jogo e não sei o quê. Então, para você que acompanhou você, o Hidalgo, os grandes clássicos do futebol brasileiro e mundial, jogos de seleção brasileira, você viu o cara falando que é um super jogo Atlético e Cruzeiro, quando na verdade era um jogo mediano. Aí, terminado o jogo, eu passei a televisão para um jogo que era Tombense não sei o quê.
Isso aí é para judiar da gente. O cara que perde tempo vendo um jogo desse, a não ser o torcedor das duas equipes, deve sofrer. Eu sofri barbaridade, eu não aguentei, desliguei a televisão. Aí veio o jogo do São Paulo antes do sábado, 5-1 em cima do Juventus, aliás, do São Caetano, que não queria dizer nada. Aí a federação, depois de tanto insistir em ver em Rio Grande do Sul, futebol andando, em Minas Gerais, futebol andando, no Rio, em alguns lugares, futebol andando, no Nordeste, onde o Náutico conseguiu o torneio do Nordeste. Aí você, que sofreu tanto ao longo de tantos e tantos anos empunhando o microfone, você vê esses jogos mequetrefe e mais ainda, o horário do jogo, cara. 20 horas, seja lá sábado, domingo, segunda, terça, quarta, tudo isso aí, 8 horas da noite, só para contentar os clubes e a Federação Paulista de Futebol. Eu acho que alguma coisa está errado, ou eu e o Hidalgo estamos ficando velhos demais para poder acompanhar esse jogo, né, Hidalgo? É, Hidalgo. Mas, Hélio, nós temos debatido aqui mais todos os dias sobre essa condição que foi levado e está sendo levado o futebol brasileiro. Você falou das federações, ainda que... Bom, eu quase caí da cadeira quando o Jarbas um dia ligou, olha, tem um jogo do Mirassol e Corinthians, vamos nessa? Falei, vamos fazer a rede aí, me salva. Mas o jogo foi em Volta Redonda, Hélio. Falei, mas como é que é isso? Volta Redonda. Depois, no dia seguinte, Jarbas falou, tinha o Palmeiras jogando Sambero ontem em Volta Redonda. Falei, mas isso daqui, a coisa não está bem, não tá certo. E isso que você falou, Hélio, há uma predominância de uma exigência da Confederação Brasileira de Futebol. Isso é uma verdade. Ela precisa que os estaduais terminem. E não vai terminar, Hélio. Aqui no Paraná, nem jogos que nós estamos tendo. Não vai terminar, vai encavalar com o Campeonato Brasileiro. Agora já saiu Sul-Americana, já saiu a tabela da Libertadores. É o fim do mundo. E futebol, como você disse, Hélio, nós não estamos vendo, infelizmente, perdeu-se toda aquela caracterização de você chegar num grande jogo com grandes jogadores no campo. Uma grande verdade. Hélio, nós convivemos, você, o Jairo, nós convivemos com a seleção numa fase áurea do futebol brasileiro. Às vezes nós tocamos num assunto sobre aquilo. Eu, inclusive, como jogador, eu peguei toda aquela leva a partir de 62, todos os campeões do mundo. Cada domingo vinha um time aí com vários jogadores campeões do mundo. Não tem mais nada disso. Verdade. E o futebol caiu numa mesmice. Esse futebol que não agrada a gente. Outra coisa, Hélio, não tem ninguém na torcida. A beleza do espetáculo é com a torcida. As torcidas estão todas afastadas. Há um prejuízo enorme de sentimento atrás disso, mas existe a grana que é dada pela CBF e também para os campeonatos estaduais, aqueles que têm aí alguém ou mecenas que possa colaborar com o Estado. O Paraná está jogado fora. O presidente da operação aqui não tem nem força perante governo, nem prefeitura. Então, aqui eu nem quero falar, mas eu falo no aspecto geral. Não me agrada, não, esses jogos, as partidas não são boas e tem mais. Está muito difícil de você ver jogadores de futebol com qualidade, não é isso, Jarbas e Hélio? Ô Hélio, mas tem uma coisa, viu, Hélio? Mas tem uma coisa. Hélio, mas tem uma coisa. Os dirigentes agora conseguiram ver que o torcedor tem valor na história toda, né, Hélio? Acontece o seguinte, Jarbas, eu estava relembrando, quando você me ligou para participar do programa de hoje com o capitão Hidalgo, eu estava lembrando aqui um jogo da seleção brasileira na Holanda. Naquele tempo, aliás, o rádio viajava, né? O Hidalgo fez Fórmula 1 durante muito tempo acompanhando em loco. Aí nós saímos, o Brasil jogava em Roterdã. E o Hidalgo já nos esperava em Roterdã, depois de passar por Amsterdã. Aí fomos lá, eu lembro que a seleção brasileira hospedada em um hotel, nós batendo papo, o Hidalgo tem uma resenha que não tem tamanho, né? Aí, na resenha, falando com fulano, Beltrano e tal, e o metrô, e perdemos o horário do metrô, e o metrô só tinha um horário que podia comprar o ingresso. Aí entramos nós dois e cara dura,
e pegamos o metrô e assustado com o fiscal, porque senão ele colocaria para fora do metrô. Mas, bom, fizemos o jogo em Rotterdam, seleção brasileira. É uma viagem bonita com a seleção com craques verdadeiros. O Hidalgo disse bem até agora que antigamente você fazia um clássico, tinha de 22, no mínimo 20 craques, 20 grandes jogadores. Verdade. Hoje, o cara vai matar a bola, o Hidalgo. Antigamente, vamos supor, bola metida para o Hidalgo na cabeça de área. Ele matava no peito, punha na coxa e jogava na grama e dava para o companheiro fazer a jogada. Hoje, a bola bate na canela do cara, espirra e ninguém faz nada. Eu estava ouvindo um jogo aqui em São Paulo esses dias e o narrador dizia assim: ô, joguinho ruim, esse jogo não presta, eita, jogo, não sei o quê. Eu mudei de rádio, porque o narrador tem que fazer um jogo, e eu sou narrador, o Jarbas é narrador, tem que fazer com que o ouvinte, ele sinta-se à vontade com o time dele. E valorizar o time. Então, hoje, Hidalgo, você comenta jogo aí no Paraná, você conhece o mundo comentando futebol, acompanhando a seleção brasileira, fazendo as melhores competições, e a gente ia para o estádio. Olha bem, Hidalgo, você tinha Curitiba e Atlético Paranaense aí, você se preparava no sábado para o jogo de domingo, porque você desejaria fazer uma baita de uma jornada com o seu narrador, com seus repórteres e você comentando. Eu, a mesma coisa aqui, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, cansei de chegar cedo no estádio, 9h30, 10 horas da manhã, levar meu lanche e participando do movimento de entrada de torcedores, tudo que vinha acontecendo. O Jarbas fez isso várias vezes também, pelo microfone da Super Rádio. Hoje em dia, os caras chegam em cima da hora para poder fazer o jogo, porque não tem subsídio, não tem nada que possa contagiar o torcedor, viu, Jarbas e Capitão Hidalgo? Não tem? Eu estou entendendo, Jarbas, o sentimento do Hélio é o nosso sentimento. Ele lembra um fato que eu jamais esqueço, viu, Hélio? Que foi um momento que eu tive um contato com você numa aventura, né? Porque naquela época a gente entrava nessas aventuras. Eu, graças a Deus, eu fui privilegiado, né, com os companheiros que eu tive lado a lado, viajando por 92 vezes por mundo. Olha. Inclusive, estou compilando, Hélio, aqui fotos, tal, tem gente escrevendo aqui. Já fazia tempo, mas fui segurando, veio a pandemia, então dá tempo até de refletir, e está sendo compilado aí a vida esportiva do Capitão Hidalgo. Olha que legal. Aí eu fiz uma soma de valores. Você tem certeza, Hélio, que não vai faltar as páginas da Rádio Tupi, da nossa equipe, não vai faltar, mas de forma alguma, aquela obstinação do Barbosa, a tua luta como diretor-geral daquela equipe. Umas 10 páginas para o Barbosa. Mais de 200 emissoras pelo Brasil afora, quando o rádio viajava. Então, eu estava em Roma naquele sorteio, né? Na verdade é essa. Eu fui com o Barbosa, viu, o Jarbas gosta de falar do Barbosa, mas o Barbosa tinha cada uma, né? Tem que separar 10 páginas, viu? No livro, o Hidalgo, no livro aí você tem que botar 10 páginas só do Barbosa. Não é possível. Mas não tem a dúvida, viu, Jarbas? Ele ligava e falava, Hidalgo, não, ele não dava verba, nada, falava assim, Jarbas, olha, pega o avião e vai para Roma, nós vamos nos encontrar lá. Depois tá certo. Vamos fazer aquele sorteio em Roma, a compra dos jogos, estamos juntos. Aí um dia ele, na segunda-feira, que eu estava me preparando para voltar, ele falou, ô Hidalgo, não vai não. Como não vai? Não, fica aqui, tem um jogo do Brasil em Rotterdam, que o Hélio estava falando. Mas o que você quer? Vamos fazer esse jogo, porque aí já fazemos um jogo, já mexendo, já com a rede brasileira e tal. E aí, como é que... Não, eu mando o Claudino. Eu falei, tá bom. Chegando em Rotterdam, mas eu chego como? Como é que eu chego em Rotterdam? Não, vamos comprar essa passagem, eu vou te mandar para Rotterdam, tá bom. Quando eu cheguei em Rotterdam, um frio, o Hélio vai te dizer, mas um frio de dezembro, era tipo 17, 18 de dezembro. O jogo acho que foi dia 20, se errasse o voo não ia passar o Natal no Brasil. E aí eu fiquei rodando por lá, sozinho,
até descobrir onde o Brasil ficava. A seleção brasileira nunca ficava no centro, né? Aquele rapaz que fazia lá a logística da seleção brasileira, nunca deixava o próximo, cada imprensa. Muito bem. Aí numa quarta ou quinta-feira chega o Hélio e eu deixei um recado. Seu Hélio, Claudino, eu estou por aqui e logo eu volto. Mas naquela noite eu cheguei mais tarde. Aí encontrei com o Hélio, fizemos uma amizade fantástica, jamais vou esquecer, e essa transmissão com o gol o gol eu lembro bem, o Hélio narrou muito bem, deve ter esse gol, num cruzamento do Jorginho, o gol do Careca, e ganhamos da seleção da Holanda por 1-0. E dizer, Hélio, nós deixamos um pouco que o futebol hoje está triste, vamos dizer de coisa boa, já que faz tempo que a gente nos fala. E dizer a você, Hélio, não é cascata, o Jarbas sabe como é que eu sou, você conviveu comigo. Eu sempre gostei do cara que viveu o rádio, que gostou do rádio. Eu não fui, no começo, não tinha essa pretensão. Mas pensando bem, o Gerson foi o primeiro que apareceu no rádio. Mas só, eu já falei para o Jarbas, mas como gestor, o cara que jogou futebol, como eu joguei muitos anos, gestor de rádio esportivo, gestor como jogador, acho que não teve outro que está nessa carreira como eu, de 45 anos. Verdade. E viajei por todos esses lados. Mas essa cobertura na Itália, ela foi maravilhosa, uma organização montada, Hélio, você fez muito bem essa parte. Você ficou em Roma, fazendo todos aqueles jogos, eu acompanhando por lá de cá. Fizemos um grande trabalho que reconhecidamente deu à nossa equipe um sustentáculo até para campeonatos das Libertadores da América. Ô, Hélio, depois de 91, aquele giro que nós fizemos em Portugal, nós vamos fazer... Quem é que poderia fazer jogos daquele torneio mundial de juniores com o Brasil, você ficando no Porto, eu fiquei com o Mazella, da Rádio Tamoio, Luciano Faccioli foi. Nicolé, ficando lá em Lisboa, e nós fizemos uma cobertura para os portugueses. Isso daí é coisa boa de falar, Hélio. Hoje não tem nada disso. E quero dizer mais, as emissoras de rádio, olha que eu estou nisso há muitos anos, elas perderam os grandes profissionais do rádio. As tradicionais emissoras do rádio perderam seus profissionais porque o mundo virou o digital. Verdade. É onde nós estamos falando hoje, viu, Hélio? Aliás, o Hélio, o Barbosa tinha uma visão. O Barbosa tinha uma visão impressionante, o Barbosa, né? Não, acontece o seguinte, eu estava esses dias, aliás... todas as pessoas que não me conhecem, eu pratico o espiritismo. Sim. E eu tenho falado sempre aqui com a minha mulher, o Barbosa Filho aparece, não é sonho, aparece em visões permanentemente comigo. Então, eu estava pensando, o que acontece com isso aí com o Barbosa? Aí eu lembrei de quem me trouxe para o rádio de São Paulo, porque o Barbosa me conhecia da rádio lá de Londrina, Alvorada, que era da rede da cadeia verde e amarela. Sim. E o Barbosa foi uma vez lá, e eu atendi-o bem, como sempre eu fiz, claro. E quando eu vim para São Paulo, o Barbosa estava na rádio Novo Mundo, que era uma rádio pequenininha, 500 watts, que era já do Paulo Abreu, hoje ela é a capital. E eu fui visitar, eu trabalhava como vendedor de laboratório e tal. Eu estava numa fase que não tinha rádio, e eu fui visitar o Barbosa, visitá-lo só. Quando eu cheguei, ele abriu os braços e falou: "Poxa, cara, é você que eu tô querendo." Eu falei: "Peraí, Barbosa, eu não vim pedir emprego. Eu vim te dar um abraço, porque eu venho aqui de folga hoje em São Paulo." "Não, senhor, não, senhor." Aí ele chegou e falou assim: "Eu tô ferrado. O cara que era diretor de esporte foi afastado e os caras todos estão com ele contra mim." Aí eu peguei e falei: "Mas eu não vim." "Não, você vai arrumar um anunciante, eu não posso te pagar. O anunciante pode ser de 5, de 10, o que você arrumar, anunciante é seu, põe no ar e você vai trabalhar comigo." Aí eu falei: "Olha, eu preciso do mínimo, aquele tempo, em 5 mil por mês. Se arrume anunciante, pode ser de 10. Tá bom." Aí eu peguei e fui no anunciante, não conhecia quase ninguém, mas liguei para alguém, vendi e fui trabalhar com o Barbosa. Primeiro jogo que eu fiz em São Paulo. Corinthians e Ponte Preta no Pacaembu, um jogo do Campeonato Paulista. Aí Barbosa me escalou. Toda a equipe se revoltou contra mim.
não é possível, você chegou ontem e já vai fazer esse jogo, não sei o quê. Eu falei, o chefe da equipe chama-se Barbosa Filho. Fala com ele, se ele me tirar da escala, tudo bem. Aí eu fui e fiz o jogo no Pacaembu. No dia seguinte, o Paulo Abreu, que hoje é dono de 25 emissoras de rádio, aquele tempo só tinha essa, chegou e falou pro Barbosa, até que enfim você arrumou um narrador que preste. Esse cara que fez o jogo de ontem é muito bom. Aí o Barbosa chegou e falou assim, dono, eu não conheci o dono da rádio, hoje é meu amigo. O Paulo chegou, o dono da rádio, veio falar isso e tal. Eu falei, muito obrigado e tal. E passou. E daí, continuando, o Barbosa voltou, foi para Recife, depois de Bandeirantes, não sei o que e tal. E um dia o Barbosa chegou em mim, eu estava sem rádio em São Paulo. Estava trabalhando não sei no quê. Esse aí é o Barbosa. Falou assim, Hélio, eu preciso deixar Recife. Eu não suporto mais ficar porque os caras não me atendem mais e tal. Aí eu falei, vamos montar uma equipe aqui? Ele falou, vamos lá. Aí eu peguei, liguei pro Paulo Abreu, falei com ele, ele falou assim, tudo bem, vem conversar comigo. Aí foi eu, Barbosa lá, falamos o plano, tudo, não sei o quê, acertamos detalhes e preços, eu pagaria todas as despesas da equipe da Super Rádio e o Barbosa só pagaria a rádio. A rádio. E assim montamos aquela Super Rádio com aquela super equipe que você, Jarbas, participou e que o Hidalgo participou como comentarista. Na época tínhamos então Barbosa, Hidalgo, Enio. Sola e Loureiro Júnior. O Enio Rodrigues entrou depois, né? Não, o Enio como narrador, depois que a Bandeirantes mandou ele embora, Sim. aí o Barbosa o convidou e falou assim, olha, eu convidei o Enio que está sem rádio para vir para cá, com a saída do Edmar que pediu a conta no ar num jogo do Pacaembu. Aí eu falei, ótimo, ele é o puta do narrador. Aí ele falou assim, aí os caras falaram pro Enio, você vai pra Rádio Tupi, cuidado com o Hélio Claudino, porque o cara seca até pimenteira. E depois me tornei o maior amigo do Enio Rodrigues. Não, mas é injusto isso, né? É injusto, né? O rádio tem muito disso. O rádio te conhecia, né? O rádio tem muito disso, velho. Né? Ainda. Não, amigo meu não quer dizer. Não, o rádio tinha essas coisas, essas manias, né? Mas eu tô contando aqui a verdade de sentimento. Você sabe a minha ideia, meu pensamento, já falei com você já. O Hélio foi o personagem importante de toda aquela caracterização que nós tivemos, né? Depois nunca mais parou, fez de tudo, até Fórmula 1 depois foi fazer, que vocês estiveram juntos também. Foi um grande momento da Rádio Tupi. Acho que depois daquilo nunca mais se fez um trabalho como o daquele. Eu tenho certeza disso. Mas era injusto. O Hélio foi um personagem importante e essas coisas boas que nós vivemos depois, né? Acho que a Tupi, ela cresceu muito com o rádio, com a presença do Barbosa, aquela programação noturna. Quer dizer, a gente fazia das 8 às 11. O Barbosa tinha umas coisas na cabeça. Poxa, nós temos muito nordestino aqui em São Paulo. Vamos falar do Bahia, do Ceará, não era isso, Jaba? Ele não falava isso, Hélio? Nós fazíamos jogos. O importante da rede brasileira é que a integração que era praticamente de norte a sul, leste a oeste, mas muito mais norte e nordeste. Nós tínhamos a Tamoio do Rio de Janeiro, na época era uma baita de uma rádio. Nós tínhamos a Clube de Pernambuco, outra fantástica emissora de rádio. Tinha a Super Rádio de São Paulo. Eu tinha uma outra rádio, não me lembro qual é, e a gente transmitia muitos jogos do norte e do nordeste. Vamos supor, jogava Sport Recife e Náutico, a gente transmitia. Bahia e Vitória, a gente transmitia. Jogo do Rio, Flamengo e Vasco da Gama, a gente transmitia para São Paulo. Então, era um leque muito grande. Infelizmente não deu certo, porque gastaram muito dinheiro e a gente não conseguiu segurar a programação da Super Rádio, porque na época, e o Jarba sabe bem disso, você também, éramos o terceiro prefixo de São Paulo em audiência. Então você tinha aquela época, olha aqui, Globo com Osmar Santos, a Jovem Pan com Zé Silvério, a Bandeirantes com o Fiore, a Record com não sei quem. Maciel. Então tinha 7 ou 8 emissoras de rádio e a Super Rádio Tupi na época era a terceira colocada
pertinho das outras. É verdade. Mas, infelizmente, não deu, né, Hidalgo? Será que foi pro ano Collor, Hidalgo? Nós acompanhamos a Fórmula 1, por incrível que pareça, eu tenho Ibope até hoje, de 91 que nós cobrimos. Em junho fez primeiro lugar. Em junho fez primeiro lugar. Olha que a Bandeirantes tinha a Fórmula 1, Jovem Pan, a Nacional, não era nem Globo, Nacional. Foi bacana, muito bacana. E essa é a constatação de grandes profissionais. Agora, Hélio, você que está na lida também, parou por causa do problema da pandemia. O que você pode dizer agora sobre os veículos, principalmente de rádio, né? Porque quando a gente viajava com a seleção, nós éramos em 17 emissoras do Brasil. A gente sabia quais as emissoras que estariam viajando para a cobertura da seleção brasileira. Hoje não há, eu acredito que se acontecer isso, vai ser daqui muitos anos. Hoje não há nenhuma motivação para isso. Você que é experiente na área, em direção de equipes também, o Jarbas já entrou nesse mundo corretamente, hoje tem a grande vantagem de estar na frente de todos. Ele nos permite participar para o mundo, pela qualidade, pela competência dele. Eu acho que o rádio esportivo, principalmente a AM, já era, não é? Está acabando. Olha, existe em São Paulo a Transamérica com o Éder Luiz. Esse cara fez várias Copas, não fazia transmissão por televisão, o famoso tubão que nós chamamos, era ao vivo e fez muito tempo. Hoje está fazendo tubão. Por quê? Porque a equipe dele passou a pertencer à Transamérica, ele passou a ser funcionário da Transamérica, a Transamérica faz pela televisão também, mandou embora 3 operadores externos, dispensou gente e está desse jeito aí fazendo pela televisão. A 105, a melhor emissora de rádio de São Paulo, FM, faz tudo também do estúdio, porque ninguém vai ao estádio mais. A Bandeirantes faz também do estúdio, a Jovem Pan também do estúdio. Ninguém mais bota a cara para apanhar, pegando a malinha cada profissional. Olha, você falou um negócio com o Barbosa, falou, você vai para Rotterdam e depois te manda o dinheiro. Não, hoje não tem mais nem diária. As pessoas não viajam mais, não tem mais externa, é tudo na base do tubão. Então, o profissional, ele faz porque ele é profissional, mas que não tem tesão para você fazer um jogo pela televisão, não tem. O gol é xoxo, a jogada é xoxa, não tem distribuição em campo, você não sente o jogo, não tem emoção. Então você chega ao seguinte, como eu estava falando agora há pouco, São Paulo e Corinthians, Morumbi, eu chegava às 9, 9h30 da manhã, com meu lanche, tudo direitinho, e acompanhava a evolução da torcida e tudo mais. Hoje o cara chega no estúdio, falta 10 minutos para começar o jogo, ele entra lá, brinca um pouco e toca a bola. Quer dizer, não tem mais emoção nem motivação, viu? Hélio, só para você ter ideia, eu estou fazendo alguns jogos para a Globo CBN Campinas, a coletiva depois do jogo, olha que absurdo. O treinador ou o jogador fica na bancada, um pouquinho atrás num computador, um assistente lá, sei lá, um assessor de imprensa, ele espera no WhatsApp do clube as perguntas dos repórteres. Aí, por exemplo, um jogo de Campinas aí no encerramento da jornada, acho que deve entrar uns 8, 9 áudios, porque às vezes o cara faz a mesma pergunta pro treinador, porque foi uma gravação que ele mandou, não tem mais esse momento de ambiente, de humano, é tudo gravado e a pergunta na coletiva é feita. Você tinha imaginado um negócio desse, Hidalgo? Impossível a gente imaginar uns anos atrás isso, né? Hidalgo? Nem pensar, né? Nem pensar. Eu estava em Curitiba quando eu estava indo para a Rádio Tupi. Quantas viagens eu fiz aí saindo de madrugada aqui para chegar e vi o nosso querido Polentão, nosso Castaldello, que
que Castaldelli, que ficou amigo nosso, Luizinho, o Hélio cuidava de toda essa galera, que a galera não era fácil, né? Já me pegava na rodoviária para ir para Araraquara, Jundiaí. Eu tenho isso como a maior satisfação pela luta que foi. Foi. Eu saí daqui em 81 para fazer um jogo em Tóquio, no Japão, o Flamengo campeão, gostei, voltei em 83. Você viaja uma semana para fazer 90 minutos. Ô Hélio, ninguém faz mais isso, né, Jarbas? Ninguém faz mais, né, Hélio? Jarbas, eu estava lembrando o seguinte, em viagens, né? Essa você fez, Copa Pelé em Miami. Opa! O final, fizemos lá todo o campeonato, a Super Rádio. O Hélio, eu não esqueço dessa viagem porque você tirou as fotos lá na Disney da sua câmera que não tinha filme, você lembra disso? A Zélia não colocou filme. Foi boa, já, foi. Aí você foi tirar uma foto e falou assim, mas cadê o filme daqui? Eu falei, não é possível. Para quem tá vendo a gente, eu tirava a foto com a minha câmera dele, ele tirava com a dele. Tinha Pelé, Kempis, eu perdi todas essas, viu? Mas essa de Miami, nós ficamos em Miami um mês, né? Aí chegou um dia, um cara chegou lá do hotel e disse, olha, amanhã tem uma mini excursão para Miami, para Disney. Se vocês quiserem, custa $100 cada um. Aí fomos nós, eu, o Jarbas e o Polenta, passamos o dia todo na Disney, vindo aquele desfile fantástico de arrepiar. A parada. Voltamos e continuamos lá. Num domingo de manhã, lá em Miami, em Brasil, nós fizemos 2 jogos. Era a semifinal e a final. O Jarbas fez a semifinal, fiz a final. E foi 2 jornadas espetaculares e toda a cobertura que ninguém fez. A única rádio que fez foi a Super Rádio Tupi. E estava, então, narradores era eu, Jarbas, o Barbosa comentando, o Polenta como técnico de externa. Então a gente viajava, não tinha aquele negócio. Era só assim, ó. Como é que está o passaporte? Tá bom. Aquele tempo a União Europeia exigia passaporte. Como é que está o passaporte? Tá bem. Então amanhã você está viajando para tal lugar. Aqui está, ó. Se é América do Sul, $50 para comer, o hotel reservado, tudo. Hoje não tem. Ó, Hidalgo, uma outra viagem do interior, você falou do interior. Eu lembrei de uma viagem que nós fizemos a Ribeirão Preto e que o carro no caminho quebrou e ficamos parados muito tempo lá. Mas tinha assim, olha. A Hélio Claudino faz o jogo de Ribeirão Preto no sábado à noite, viaja para Marília por dentro lá, faz o jogo do Palmeiras em Marília no domingo à tarde e volta. Hoje, cara, não tem mais isso. Hoje o cara não sai de casa, viu, Hidalgo e Jarbas? É verdade. É verdade, nós estamos tendo o prazer de fazer essas lembranças boas, né? Grandes coberturas, saía de ônibus para voltar no dia seguinte, é complicado, quando tinha que fazer viagens longas, cobrimos tudo, né? Olha, Libertadores de América, eu fiz de 75 até a hora que o Curitiba chegou em 86 e não jogou nada. Eu larguei, né? Eu falei, bom, eu esperava o futebol paranaense chegar numa Libertadores, mas fizemos outros com Palmeiras, Corinthians, Flamengo, com Santos. Isso é só para aqueles que estão nos ouvindo, não é cabotismo absolutamente, é uma pura realidade e verdade. E só fazia isso quem gostava de fazer. E quem conhecia da matéria para fazer. Fala, Jarbas. Eu recebi aqui uma mensagem do Tomazini, um alfaiate dos craques, ele falou, que esse papo aqui não precisa nem falar de futebol. Abraço, Tomazini. Tá ouvindo a gente aqui, viu, Hélio? Grande Tomazini, né, Hélio? Olha, o Tomazini é um cara que eu falo às vezes para ele que ele é traíra. Porque ele some, cara. Ele some. Não, ele some. Meu amigo há mais de 40 anos. Ele é. É um cara, um baita do cara. Ele, a Ana Maria, a mulher dele, fantástico esse casal. Miro, que é o irmão dele. Eu gosto muito desses caras. Só que o Tomazini fica preocupado em guardar o dinheiro que já ganhou. É verdade, velho. E não liga pra gente. Então ele passa uns áudios aqui. Esse dia passou um áudio pra mim aqui com o presidente da República do Paraguai e do Uruguai. Esse cara já morreu faz 50 anos. Eu já recebi também desse cara.
Você sabe, eu gosto me muito faz do Tomazini, gosto muito da Ana Maria, gosto muito do Biro. Uma São família amigos, muito legal. amigos verdadeiros. São amigos. O que O é, Dalgo? Tomazini ia de cabine em cabine, né? No Morumbi, no Pacaembu, onde tivesse o jogo. E aí eu falei, você é o rei dos alfaiates. Ele falou, mas por que, capitão? Por quê? Você conseguiu fazer um terno para o Barbosa Filho. Aquela calça que ele punha aqui no peito era só com esquadro. Como é que você fazia uma calça para o Barbosa Filho? Você é o rei dos alfaiates. Não, o Barbosa falou uma vez para mim o seguinte: para fazer roupa para mim precisa ser arquiteto. E a mulher do Barbosa disse uma vez, eu não sei se ela está viva ainda, ela disse assim para mim: para o Barbosa arrumar amante, tem que ser muito mais feio do que ele. Eu estava narrando o jogo uma vez e ele abriu a porta lá do estúdio e quando eu olhei ele estava de bermuda, de sapato social. Não, tem outra coisa também. Lá na Vila Guilherme, quando a gente tinha o escritório da rede brasileira, um dia o Barbosa chegou com o sapato de um pé e o sapato do outro. Aí eu falei para ele, Barbosa, eu lembro disso. O que aconteceu aí? Ele falou, o quê? Você está com o pé do sapato ou do pé do outro? Ele falou, nossa senhora, lá no escuro eu nem vi. Eu vi de meia trocada também. A gente fala dele por carinho. Ah, muito carinho. Uma figuraça. Olha, Hélio, o domingo no Morumbi, ele queria que eu tivesse trojão. Eu falei, você é dono da equipe, faça domingo, que eu sei que amanhã tem o Santo da Vila Belmiro, faça também. Sábado era o Canindé, não sei o que, assim, faça o clássico, você que eu, tudo bem. Tem que ir lá. Aí teve um domingo que ele veio de um almoço de um amigo, ele levou o amigo lá no Morumbi e ficou na cabine. Né? Ele almoçou, eu imagino. Ali o Barbosa de novo. Né? Aí lembra aquele sanduíche de salaminho com queijo? Vocês sabem, só no Pacaembu tinha aquilo lá. Só no Morumbi, né, que dava um sanduíche de salaminho. Né? Muito bem, aí ele pegou o primeiro que veio, né? O Castaldelli já ficou de olho nele. Aí o cara falou, mas Barbosa, você não almoçou bem? Era muito legal. Não, ele há muitos anos, que agora pode falar porque ele não existe mais, está em outro espaço. Ele uma vez falou assim para mim, poxa, Hélio, eu fui almoçar com a menina, estava em Recife ainda, né? Eu fui almoçar com a menina, aí cheguei em casa, eu tive que jantar outra vez, porque a minha mulher colocou o jantar na mesa e falou para eu jantar. Aí eu falei, por que você não disse que não estava com apetite? Tá? Ele falou assim, foi melhor jantar duas vezes do que ouvir sermão uma vez. Tem que explicar. Não, o cara era terrível. Basta dizer que onde ele passou, fez amigos e bateu, morreu depois de tanto tempo, né, lutando contra a saúde, e acabou nos deixando e mudou para outro plano. Ele foi o maior gestor de rádio esportivo do Brasil, disparado. Ele foi. Acontece o seguinte, eu tenho hoje um contato com o pessoal da Pitu, lá em Recife, e a gente conversa muito, conversou, até o pai, o fundador, morreu faz 2 meses, e eu falando com o filho dele, que é o dono. Então, ele cativava as pessoas, ele tinha um esquema comercial para a Copa do Mundo, e eram várias empresas, dentre as quais a Pitu, a Rapidão Cometa e Brasilite. Eles faziam caixa único e pagavam os direitos e vendia para tantas outras empresas, e o que sobrava do líquido, o Barbosa dividia com essas empresas. Visionário, então demais. Ele fez todas as Copas do Mundo que teve, inclusive aquela da Itália que nós fizemos com a Super Rádio. Então era muito fácil, porque ele era um grande nome de Recife, né? E já saiu personalizado de São Paulo, quando foi comentarista da Bandeirantes. O cara que comenta na Bandeirantes ou comentava na Record era um supra-sumo, né? E ele então se deu muito bem no Recife, porque ele falava o linguajar dos nordestinos e tinha aptidão para poder comandar uma equipe de valor que tinha, porque ali Recife era clube e a Jornal do Comércio, né? E a melhor equipe que tinha, a mais voluntariosa, aquela que informava que tudo, era do Barbosa Filho. Do Barbosa.
Ele criticava o jogo sem humilhar. Ele falava que era mequetrefe. Não é isso, Doca? A palavra que ele usava. Mequetrefe. Ele era fogo, viu? Ele era. Mas ele dizia, né, Jarbas? Ele dizia, né, Hélio? Se você está no jogo, o jogo é ruim. Se você falar, desvaloriza tudo. Você faça o jogo. Sim. Faça o jogo você. Não era assim? Exatamente. Mas olha, exatamente. O Jarbas, o que eu acabei de falar, a questão de tempos atrás, do narrador, ele não tem que dar palpite no jogo. Ele tem que narrar o jogo. Porque o ouvinte, ele quer saber vibração, ele quer ver entonação, ele quer ver participação do jogador e tal. Agora você grita, você está de saco cheio, você vai no campo de saco cheio. Aí chega lá, o que acontece? Você começa lá, joguinho ruim, ei, joguinho danado, ei, eu estou narrando porque eu preciso. E não sei o quê. O cara que está ouvindo vai procurar uma da rádio. Eu vou contar uma história rapidinha disso que aconteceu. Eu estava na Paiquerê de Londrina, e tinha o Chico Natal na Rádio Alvorada. A Rádio Alvorada era a Globo, Bandeirantes da cidade, e a Paiquerê era Tabacatinha. Eu fazendo um jogo, Cruzeiro e Londrina no pau. Aí, e o cara da Alvorada, que era ali de audiência, falando, esse joguinho tá ruim, esse joguinho tá magro. Aí, o dono da rádio passou para a Paiquerê, veio dando um pau na Paiquerê. Aí, ele, no dia seguinte, falou para o diretor artístico, traga o Hélio para cá, porque esse é narrador, o cara que está aqui, com todo o nome que tem, ele avacalhou com a transmissão. Aí eu não estava sabendo. Quando me convidaram para ir para a Rádio Alvorada com baita do salário, com benesse, não sei o que tem, aí o cara me falou, o dono da rádio, o padre, mandou te chamar e te contratar por qualquer preço, porque ele estava ouvindo o jogo, o mesmo jogo, na nossa rádio e na sua. Você fazendo um baita do jogo e o cara reclamando. Então, nós narradores temos que deixar o estrago por conta do comentarista. Por quê? Porque ele é o analista do jogo, não é o narrador. Nós ganhamos para narrar o jogo, e o comentarista para comentar, e o repórter para fazer a reportagem. Se você fizer um joguinho sem vergonha, o ouvinte muda de rádio, porque não é uma só que está fazendo. É verdade, justamente isso. Mas isso acontece hoje em dia, a gente vê cada coisa e ouve cada coisa que é impressionante. Hidalgo, eu vou liberar você, que você tem um compromisso daqui a pouco, é isso, Hidalgo? É verdade, foi um prazer enorme. Voltamos que sexta-feira, é isso? Opa, vamos fazer esse bate-papo aqui sempre, que vai ser muito legal, sempre, viu? Porque traz os amigos pra gente trocar figurinha, porque para falar de futebol tá complicado, né? Nós tivemos ontem as duas melhores equipes do futebol do Brasil e foi uma luta, claro, o Palmeiras jogando com velocidade, tentando jogar em velocidade, não tem toda uma qualidade técnica que tem o Flamengo. A gente sentia que a zaga era muito lenta do Flamengo, mas o meio campo para frente do Flamengo é espetacular. Virar placar, tudo, o momento do Flamengo. O Corinthians está com esse problema financeiro, o São Paulo tentando se reerguer, o Atlético Mineiro conseguiu perder ontem do Cruzeiro, enfim, o futebol está nisso, ninguém sabe quem é. E outra coisa, vem aí agora eliminatórios da Copa, o Brasil vai ser classificado, mas isso não dá segurança que voltaremos com o próximo Mundial. Hélio, tenha certeza da minha alegria, meu abraço a você, a Zélio, seu filho, prazer enorme. Você é um cara que está no nosso coração. Tenha certeza disso. Um abraço, obrigado, Jarbas. Abraço, Hidalgo, abraço. Ali, obrigado também mais uma vez. Foi muito legal te ouvi-lo, saber que você está bem com saúde, a Zélia, está tudo tranquilo. Quer dizer que você vai pegar o alface aí na hortinha na hora do almoço. Que vida boa, hein, cara? já tem alface, tem todo tipo de verdura. E a gente está aqui aguardando, para ser sincero com você, eu tive 2 convites para voltar a fazer o rádio. Sim. E eu pedi à pessoa que me espere tomar a segunda dose da vacina, porque eu não tenho preocupação, graças a Deus, nós em casa não temos preocupação com a parte financeira. Sim, não é que a gente está rico, não é que a gente tem dinheiro sobrando, não. É para pagar as contas e comer bem, a gente tem. Sim. Então, eu vou esperar, a pessoa diz, não, tá tudo bem, você tem razão. Então, depois que eu tomar a segunda dose, 15 dias depois, é que eu vou estudar aquilo que me ofereceram. Se der samba, dá samba. Se não der samba, nós continuamos por aqui, viu, Jarbas? Legal.
Obrigado, Hélio. Um grande abraço. Bom ter você aqui também no nosso Boletim da Bola, que começou às 18 horas. Então a gente vai voltar logo, logo. A gente está avisando aqui o dia da programação para a gente falar um pouquinho mais de futebol e também registrar as transmissões esportivas ali, ó, do aplicativo da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais interativo do Brasil. Combinado? Um abraço para você do tamanho do Brasil. Foi muito legal ter você mais uma vez comigo aqui. Obrigado pela audiência. A gente informa aí a próxima programação do Boletim da Bola. Tchau, um abraço. A emoção está no ar, a rede vai